Olá, boa noite, boa noite, boa noite, vamos lá, boa noite, vamos lá quem está entrando aí, vamos começar, senhores, boa noite, vamos lá, opa, seguidores convidados, vamos lá, Duarte, boa noite, grande ideia, isso aí, tudo bem? Saber mais direito, nosso amigo Dalmo aí, professor de Belfor Roxo aqui no Rio de Janeiro, vamos lá, estava aguardando, boa noite, então vamos começar, senhores, quem é que está falando? João Pessoa, Três Corações, Teresina, boa noite, Ailton Zuc, boa noite a todos os senhores aí que estão compartilhando, estão entrando aí para prestigiar a gente, vamos lá, isso aí, Niterói, o pessoal de Niterói aí, BH, boa noite, vamos lá, senhor, esse fim de noite aí pra gente, São Paulo, Mesquita, isso aí, vamos lá, aqui no Rio de Janeiro, pessoal aí presente, sempre presente, vamos lá, Penha, um abraço aí ao pessoal da Faculdade Presbiteriana Mackenzie, da Faculdade São José em Realengo também, do Portal F3 aí com o grande professor Pedro Barreto, também que viabiliza aí as nossas transmissões, o Portal F3 é esse curso Delta, muito importante aí para os alunos aí que querem essa pegada de delegados. Vamos lá, Salvador, Ivon, isso aí, fala aí, Ivon é nosso aluno do coach aqui presencial no Rio de Janeiro. Vamos lá, senhores, meu nome é Désio Ramos, para quem eventualmente aí não conhece o nosso trabalho. Beatriz, tudo bem, querida, amiga aí da Mackenzie, grande professora Beatriz Abraão, amiga, hoje eu te vi aí, um abraço, fica com Deus aí. E boa transmissão, vamos lá, vamos fé que tudo vai dar certo, senhores, vamos se ligar que o inimigo não dorme, né? Então não tem esse papo de que tá tarde, não tem nada disso aí, tá na hora que tem que estar, para a gente poder passar aqui algumas informações, né? Para a gente poder iniciar, desenvolver o trabalho. Vamos lá, pessoal da Serra do Rio de Janeiro, tudo bem? Vamos lá, quem é que está entrando? Adelante, vamos lá, professor Ailton Zuc, aí, grande delegado aí do Distrito Federal, boa noite, meu amigo, vamos lá, tarde nada, isso aí, não tem tarde, a hora que for você tem que estar estudando. Oi, tudo bem? Oi, professor Glioche, tudo bom? Professora Glioche, acho que é a Angélica Glioche, tudo bem, Angélica, querida? Vamos lá, Rio Grande do Norte, alunazinha aí da Mackenzie, tudo bem, Carol? Como é que você está? Vamos lá, opa! Tudo bem, Josi? Um beijo para você, querida. Um beijão a todos. Senhores, vejam só. Pessoal da comunidade Saber Mais Direito, professor Dalmo, excelente amigo, um grande amigo aí que viabiliza as nossas transmissões através da comunidade Saber Mais Direito, toda essa comunidade jurídica aí imensa, que permite que a gente apareça aqui, que a gente ministre as aulas, que a gente dê algumas dicas importantes aí para você, grande professor André Uchoa, esse é meu camarada mesmo, hein? Olha aí, Uchoa, grande amigo, André Uchoa, excelente professor aí de administrativo e agora também um grande professor de medicina legal, grande amigo. As apostilas do professor André Uchoa estão aí no site do Saber Mais Direito, senhores, é só você baixar, é de graça, porra, só não basta se não quiser, então baixar aí para que você possa aprender com o professor Uchoa. Amanhã tem aula do professor Uchoa aqui, acho que às 10 da noite, se eu não me engano, coloca aí o Uchoa, depois o horário da tua aula aí. Professora Angélica, tudo bem, querida? Eu que sou seu fã, querido. Que isso, nossa, eu que sou seu fã, de eterno fã seu aí, um abraço. Vamos lá, Saber Mais Direito aí, já baixou isso aí, a colega já baixou as aulas do professor Uchoa de Medicina Legal. Então, senhores, não deixe isso aí para depois, tá ok? Vamos lá, senhores, vamos lá. Só professor fera, isso aí, a carga, esse Portal F3 realmente aí tem uma gama de professores aí sensacional, senhores, tá todo mundo indo para lá, hein? Você também tem que ir, né? Então vejam só, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o crime de fraudes em certames de interesse público, artigo 311-A, tudo bem? Artigo 311-A. Senhores, meu nome é Désio Ramos, tudo bem? É Désio com Z, é Désio Ramos. Então adiciona aí a gente no Instagram, na fanpage, no Periscope, sempre Edésio Ramos. Em todas essas mídias aí, você entra com Edésio Ramos, você consegue enxergar a gente, né?
Vamos lá, o pessoal adorando aí o material do professor Shoa. Isso aí, Edésio Ramos, como o colega escreveu ali, ó. Edésio Ramos, Periscope, fanpage e Instagram. Lá tem situações de coach presencial aqui no Rio de Janeiro, as nossas dicas aí em relação ao concurso. E é isso, senhores. Vejam só. Hoje, então, nós entramos aqui, vamos passar para o pessoal da Mackenzie aí, Mackenzie Rio. Mackenzie nota 5 no MEC, hein? A melhor aqui do Rio de Janeiro, hein, senhores? A melhor do Rio de Janeiro, hein? Só nota 5, é a nota máxima aí. Vamos lá, segue a gente lá nas redes sociais. Então vejam, senhores, só para constar, as nossas aulas aqui anteriores que a gente vem dando, a maioria delas se encontra no YouTube. Tá bom? Você colocar lá Edésio Ramos, você vai ver as aulas de crimes patrimoniais, homicídio mercenário, você vai ver aula de crimes sexuais, você vai ver uma série de aulas lá no YouTube nossas que você coloca, tá ok? Só você colocar lá Edésio Ramos, você vai poder baixar e visualizar. E aulas com bastante conteúdo, tá, senhores? Com mais de 1 hora cada aula, ok? Isso aí, @Edésio Ramos. Não, o canal não é meu, meu camarada. Eu vou fazer um canal, mas ainda não é meu. Projeto DPC, vem com Edésio. Isso aí, vamos lá. Delegado de Polícia Civil, todo mundo vai ser Delta aí, senhores. É muito legal, hein? Nossa Senhora, comemora até hoje, hein? Comemora até hoje, essa é a verdade, né? Eu vou comemorar sempre. Realmente foi meu sonho e graças a Deus a gente conseguiu chegar até aí, entendeu? Isso é muito importante, senão você fica uma pessoa frustrada, né? E você não vai deixar isso acontecer com você, né? Vamos ver lá, senhores. Vamos então falar do crime de fraudes em certames de interesse público, tá ok? Esse crime, senhores, ele não é originário do Código Penal, tá ok? Ele surgiu em 2011, com a Lei 12.550 de 2011, tá ok? A Lei 12.550 de 2011 trouxe para o nosso ordenamento o tipo penal previsto no artigo 311-A. Esse nome é rubrica. Rubrica é o nome que tem em cima aí. A maioria dos crimes tem um nome, é rubrica. O nome em iuris é fraudes em certames de interesse público. Vou trazer aqui algumas observações em relação a ele. Lei 12.550 de 2011. Vejam só. Vamos ler o artigo, né, senhores? Fala, utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si, tem que estar com o código aí, né? Isso é importante estar com o código, que está acompanhando, né? Importante aí você abrir para que você possa fazer uma leitura, para que outras áreas do seu cérebro também possam trabalhar, tanto a auditiva como a visual, tá? Mas é importante você às vezes fazer transcrições, né? E aí vejam, utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame. Vírgula, conteúdo sigiloso de, aí ele vem, concurso público, avaliação ou exame público, processo seletivo para ingresso no ensino superior ou exame ou processo seletivo previsto em lei. Tudo bem? Então vamos decompor isso aqui. Vejam só. Esse tipo penal, ele é um tipo misto alternativo, ou de conteúdo variado. Só de Goiânia aí, um abração a todo mundo, hein? Vamos lá, esse tipo penal, agora vamos só nos corações, senhores, vejam só. Esse tipo penal, ele é um tipo misto alternativo ou de conteúdo variado. Ou seja, todo mundo sabe disso, né, senhores? Assim, se o indivíduo no mesmo contexto fático, né? Se o indivíduo no mesmo contexto fático, ele utiliza e divulga, né? Ele utiliza e divulga, ou seja, ele pratica mais de um verbo. Ele utiliza para si próprio e também divulga para outro. Se ele pratica mais de 2 condutas no mesmo contexto fático, ele vai responder por um crime só, porque é um tipo misto alternativo ou de conteúdo variado. Esse crime é um crime comum, né? É um crime comum em relação ao sujeito ativo. Qualquer indivíduo pode vir a praticar esse crime, tá? Não reúne, em regra, nenhuma qualidade especial do sujeito ativo, tá bom? Vejam só, é um crime formal, bom? O objeto material desse crime, o que é objeto material? Isso é típica pergunta de prova oral, típica pergunta. Objeto jurídico e objeto material. Doutor, aí você senta lá e tem uma água, aí você bebe, aí tem um monte de gente olhando atrás, um monte de gente querendo que você se foda, e aí fala, meu irmão, doutor, né? E aí, diferencia objeto jurídico de objeto material. Objeto jurídico é o bem jurídico tutelado.
né? O bem jurídico tutelado aqui é o que, senhores? É a fé pública, no que tange a lisura dos concursos públicos, a credibilidade dos concursos públicos. Isso que você busca aí para a sua vida. O bem jurídico é esse, é a fé pública no que tange a lisura, a probidade na realização desses concursos públicos. Esse é o bem jurídico. E o objeto material? O objeto material é o quê? É o concurso público, é a avaliação ou exame público, é o processo seletivo para ingresso em curso superior, é o exame ou processo seletivo previsto em lei. Isso é o objeto material, é sobre o que vai recair a fraude. Normalmente em cima do concurso público em si. O objeto material é isso. E o objeto jurídico é a fé pública, tá ok? Objeto jurídico, a fé pública. Vamos lá então, vamos continuar. É que eu estou cheio de livro aqui, vamos lá. Este crime, senhores, só admite a forma dolosa. Tá? O crime do 311-A só admite a forma dolosa. Ele foi inserido aqui, como nós falamos, em 2011, pela Lei 12.550 de 2011. E antes dessa lei, senhores, antes dessa lei, havia, né? Veja só, antes dessa lei, o indivíduo fraudava o concurso público. Fraudava, às vezes, com ponto eletrônico, com o relógio do James Bond, uma porra da criatividade para não estudar, é um negócio assim absurdo. Aí o cara fraudava o concurso público, né? O cara fraudava o concurso, ainda continua, né, fraudando e tal, mas na época, antes de 2011, não tinha esse tipo penal, fraudes em certames de interesse público. Não havia esse tipo penal. E aí, senhores, aí o cara era flagrado, por exemplo, com a cola eletrônica. Aí ele tinha um dispositivo, um ponto eletrônico, e ele era flagrado. E aí vejam, muitas vezes ele era preso e processado pelo crime de estelionato. Esse indivíduo era preso e processado pelo crime de estelionato, em razão de estar fraudando um certame público, um processo seletivo, tá? E essa questão na época chegou ao STF, antes da edição da lei. O STF na ocasião entendeu que isso não era estelionato, porque equiparar essa conduta ao estelionato configuraria uma analogia em malam partem. Por quê? Porque isso é uma fraude, é fato, mas ela não reúne todos os requisitos que o estelionato exige. O estelionato do 171 exige fraude, vantagem e prejuízo. Para ter o estelionato do artigo 171 caput, é necessário que exista fraude, vantagem e um prejuízo a uma pessoa determinada, ou um grupo determinado de pessoas. E vejam, você tem uma fraude, mas você não tem uma vantagem. Você tem uma fraude na fraude em concursos públicos. Você tinha uma fraude, você tinha uma vantagem de um indivíduo, mas você não conseguia identificar um prejuízo de uma pessoa determinada. Você não conseguia fazer isso. Percebe? Você não conseguia identificar uma pessoa prejudicada especificamente, ou um grupo determinado de pessoas. E aí, por conta disso, o STF entendeu, olha, esse crime não é, isso é fato atípico. É uma conduta imoral, é um absurdo, mas é fato atípico. Né? É fato atípico. E aí não tem crime, então. E aí o legislador começou a se movimentar. Antes era atípico, é isso aí, alguém botou aí. O STF entendia isso como fato atípico. Atípico. Porque não poderia encaixar no estelionato, porque encaixar essa conduta no estelionato configuraria uma analogia em malam partem. Por quê? Porque essa conduta não reunia todas as situações que são aptas a ensejar o crime de estelionato. Porque você não consegue individualizar um prejuízo específico ali. É de uma pessoa determinada, uma vítima determinada. Você não acha isso. Tá? Quem é o concurseiro, é a administração pública, você não consegue identificar, né, de forma individualizada uma vítima específica, um grupo determinado de pessoas. E aí pronto, e aí era atípico. E veio então a Lei 12.550 para colmatar essa lacuna aí, para resolver esse problema. Tá? E vejam, então, a cola eletrônica hoje, senhores, a cola está sendo tipificada no 200 e do 311-A. Então vejam, o indivíduo vai lá fazer a prova, né, o concurso começa,
Imagina a situação, olha só. Né? Imagina a situação. Vamos lá, vamos prestar atenção aí. Olha só. Você vai lá, se dirige para fazer o concurso, tá ok? Aí você vai, a prova começa. Aí o fiscal de sala vai, divulga, libera as provas para você realizar a prova. Tudo bem? Senhores, ninguém pode sair dali com a prova. A prova começou. Aí você está com um ponto eletrônico e tem um indivíduo especialista naquele assunto que está te passando as questões. Né? Nesse momento, o conteúdo ainda é sigiloso. O conteúdo ainda é sigiloso. Vocês dois, você e ele, vão responder pelo 311A. Vocês dois. Tudo bem? Agora, presta atenção, porque o conteúdo é sigiloso ainda do certame. Agora, olha, deu 3 horas de prova, enfim. Agora é o seguinte, pode liberar o pessoal que já acabou. Aí você que já acabou, sai. Com a prova na mão. De repente, o concurso deixa levar a prova. Aí ele sai com a prova. Saiu. Senhores, a partir do momento que ele vai embora, que a banca examinadora libera, não tem mais sigilo naquilo ali. Não tem mais sigilo. Veja, o crime é utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame. Conteúdo sigiloso precisa um concurso público, ou processo seletivo público. Conteúdo sigiloso. Quando a banca libera para que os candidatos, né, vão para sua casa, possam ir para sua casa, possam ir embora, o conteúdo do certame não é mais sigiloso. Aí imaginemos a situação. O professor Nutti, por exemplo, fala: se esse indivíduo sai, né, saiu, foi embora, e aí ele deixa uma outra pessoa lá ainda fazendo prova, ainda tem um amigo dele lá fazendo prova, e ele vai embora, pega um meio de comunicação com esse amigo que ficou lá dentro fazendo a prova. O amigo ficou lá, o combinado era isso, meu irmão, olha só, a gente vai fazer a prova, eu vou fazer rápido, quando liberar eu vou embora. Eu já fiz, eu sei como é que faz, eu vou embora já com o gabarito que eu vou ter feito a prova. Aí eu vou embora, saio, quando eles liberarem com a prova, eu saio e vou embora. Aí eu começo o quê? A te passar as questões. Estão entendendo a situação? E aí, senhores, nessa questão vai ter crime? Não. O fato é atípico. Olha só que interessante. Por que o fato é atípico, professor? Porque não tem mais conteúdo sigiloso do certame para preservar. Vejam, então quer dizer que o ponto eletrônico não é crime? Não, não é isso. Se durante o momento em que a banca examinadora não libera ninguém para ir embora, tá? Durante o momento que a banca examinadora não libera ninguém para ir embora, durante aquele momento, se houver alguma comunicação através de um ponto eletrônico, uma cola eletrônica, entre o indivíduo que está ali fazendo o certame e alguém que está na rua, por exemplo, passando as informações, há crime. Há crime, sem fato. Não tenha dúvidas disso. Há o crime 311 para os dois. Agora, a partir do momento que a banca libera para as pessoas irem embora, os que acabaram, aí ele vai embora, leva com ele a prova, o conteúdo daquele certame não é mais sigiloso. Se ele pega e vai passar essa informação para alguém que ficou lá dentro, aí ele passa lá e começa a cantar o gabarito para o cara que ficou lá dentro. Começa a fazer isso. E aí é pego. Tem crime? Não. Não tem crime nenhum. Entenderam? Por quê? Porque não tem mais conteúdo sigiloso. Tá bom? Isso é muito interessante, talvez, né? Talvez você não ache, mas é. Se não é questão de prova aí, senhores, derrubaria muita gente. Questão de prova discursiva, ou mesmo uma questão de prova oral. Você imagina, doutor, qual é a posição do STF? Qual é a posição do STF? Imagina uma prova oral, você senta lá e o cara te pergunta: doutora, qual é a posição do STF em relação à cola eletrônica? Você vai dizer o quê? Excelência, magnífico, vai chamar o cara do que ele quiser. Mas, excelência, o STF, quando se manifestou em relação a isso, não havia o tipo penal do artigo 311A. Não havia esse tipo penal. Nessa situação, então, quando ele se manifestou em relação à cola eletrônica, ele entendeu que o fato era atípico, em razão da impossibilidade de enquadrar essa conduta no estelionato. Em razão de, embora exista uma fraude e uma vantagem, não existe uma vítima determinada. Logo, enquadrar essa conduta no estelionato configuraria uma analogia em Malam Partem.
Entretanto, a partir da edição da Lei 12.550, é possível que a cola eletrônica seja enquadrada no artigo 311-A. Olha só, que resposta interessante você daria para um sujeito que fosse arguir você. Não é verdade? Com esse conhecimento que a gente está tendo aqui. Veja, é bastante interessante essa ferramenta de periscópio aí para que você consiga, né, a pessoa que está compartilhando aí, obrigado, tudo bem? Então vejam só, o momento vai chegar, você vai chegar numa prova oral em algum momento da sua vida. E aí você precisa ter o quê? Flexibilidade nas respostas. Tente sempre o quê? Tente sempre administrar a pergunta. Tá? Não tenta, o que é isso? Aquilo, o que é aquilo? Não vai direto, porque quanto mais rápido você responde, mais rápido o cara formula outra pergunta. E a possibilidade de vir uma pergunta que você não sabe é muito grande. Então você tem que ir administrando a pergunta. Vai flexibilizando aquilo. Né? Começa a achar fundamento, sabe? Começa a tentar comer o tempo pelas beiradas. É importante isso aí. Tá? É uma malandragem ilícita. Uma malandragem ilícita que você tem que ter. Então vejam só. Vamos lá. Então falamos sobre essa situação da cola eletrônica. Bom, espero que os senhores tenham compreendido. Vejam só, eu vou ler novamente aqui quais são as situações em que tem que ter o conteúdo, tem que ter o sigilo do conteúdo, né? Então, utilizar ou divulgar indevidamente, diz o tipo penal, tá? Com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, o conteúdo sigiloso de concurso público, avaliação ou exame público, processo seletivo para ingresso no ensino superior, ou exame ou processo seletivo previsto em lei. Senhores, alguns falam aqui, ó, isso aqui são expressões tautológicas que a lei utiliza. Puta que pariu, o que é expressão tautológica? Tautologia. Tautologia, senhores, nada mais é do que um vício de linguagem. Um vício de linguagem. Ou seja, você diz a mesma coisa com palavras diferentes. De repente você, menina, aí já saiu com um cara chato pra cacete. O cara fala, aquele cara que é tipo, aquele cara assim, ó. Olha, que você sai pra jantar com ele, ele fala: eu já falei muito de mim, agora fale você de mim, olha só. Porra, esse cara é maluco. O cara começa a falar um monte, ele fala a mesma coisa com palavras diferentes. Percebe? Fala a mesma coisa com palavras diferentes. Senhores, tudo isso aqui é concurso público. Tudo isso aqui é processo seletivo. Tudo é processo seletivo. Tudo é processo seletivo. Mas ele quis aqui, né, evitar qualquer interpretação diferente. Então ele elencou uma série de situações. Ó. Concurso público. Avaliação ou exame público. Exame ou processo seletivo previsto em lei. Como, por exemplo, o exame de OAB, o exame da ordem. Se encaixaria aqui, mas tudo é o que, senhores? É um processo seletivo, tudo é um concurso, processo seletivo público. O que pode causar dúvida aqui para você é o inciso 3. O inciso 3 pode causar dúvida. Veja só, processo seletivo para ingresso no ensino superior, processo seletivo para ingresso no ensino superior. A instituição particular está enquadrada aqui, senhores? Essa é a questão. E aí? Processo seletivo para ingresso superior, para ingresso no curso superior, abarca instituições privadas? Sim ou não? E aí, senhor, vamos se manifestar aí, para a gente entender o que você está pensando. E aí, o que você acha? Pode se manifestar? Vamos lá. O que você acha em relação ao inciso 3, que fala processo seletivo para ingresso no ensino superior, senhores? Só instituição pública, ou instituição pública ou particular, tanto faz. E aí? Vejam só, senhores, prevalece aí que tanto faz. Tanto faz. Esse inciso 3 abarcaria tanto a iniciativa às faculdades particulares como faculdades públicas. Abarcaria os dois, mesmo porque o inciso 4 ele não restringe. E veja o nome do crime, senhores, olha só. Fraude em certames de interesse público. Não é fraude em concurso público. Fraude em certames de interesse público. Um vestibular de uma faculdade privada, ele é um certame particular, mas tem um interesse público ali. Ademais, o artigo 209 da Constituição fala que
o ensino pode ser exercido pela iniciativa privada, mas tem que ter autorização do poder público, ou seja, existe um interesse público no ensino, isso é fato, embora ele possa ser desenvolvido pela iniciativa privada, ele exige autorização do poder público para que a iniciativa privada possa desenvolver essa atividade educacional. Então, ou seja, existe então, em relação ao ensino, em relação ao certame de uma faculdade particular, de um vestibular, interesse público ali. Então, se você fraudar esse certame, esse processo seletivo para entrar numa faculdade particular, você vai responder pelo 311A. Tá ok, senhores? Então, a faculdade particular, não é... Senhores, vejam só, quando surgiu esse tipo penal, alguns alunos na faculdade, professor, agora se colar, a gente vai ser preso, olha só. Tipo, não, né? O cara já estava com medo de... Você imagina uma situação dessa. Você imagina se fosse possível você prender um aluno de faculdade que está colando. Porra, claro que não é. Imagina quantos alunos seriam presos aí. Os meus não, e os meus provavelmente não colam. Né? Mas imagina, e vocês também que estão assistindo, talvez não. Né? Meus alunos aí da Mackenzie, da São José, né? Sabem que vocês não colam, não é isso? Então provavelmente não teria esse problema. Mas muitos alunos pensam, agora será que cola, agora vai dar cadeia? Então, não é isso, porra. Entendeu? A cadeia que se faz aqui, o crime é nessas situações. Você frauda um processo seletivo de interesse público. Tá bom, senhores? Não necessariamente precisa ser público. Tá? E aí vejam, a análise dos verbos do tipo, senhores. Tem aí utilizar, que é o quê? Que é fazer uso. Empregar ou fazer uso de alguma coisa. E qual outro verbo, senhores? Divulgar. Que é isso? Tornar público. Tornar público o quê? Conteúdo sigiloso. De concurso, de exame de certame previsto em lei. Né? Você vai lá fazer a prova da carteira de motorista, por exemplo, aquelas provas lá, o psicotécnico, aqueles exames ali, tem um sigilo. Você não pode chegar e divulgar aquilo antes do horário, antes do momento, senão você comete o crime do 311A. Tá bom? Vamos lá. Vejam só, vamos continuar aí. Espera aí que eu anotei algumas decisões judiciais aqui que eu não estou achando. Né? Vejam só, não estou achando, sumiu agora aqui. Vamos lá. Vamos ver, senhores, por favor, o parágrafo 1º do 311A. Vamos ver o parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita por qualquer meio o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput. Aquele indivíduo que trabalha, né, em alguma empresa, por exemplo, que alguma banca examinadora que está fazendo a prova, tá? Esse indivíduo aí que trabalha nesse local, ele tem ali guardar sigilo em relação àquilo. Aí ele permite a entrada de pessoas não autorizadas naquela situação. Na verdade, senhores, se não tivesse o parágrafo 1º, ele respondia pelo 311A, pelo caput. Tá ok? Vamos ver o parágrafo 2º, que é bastante interessante. Vejam só, se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, o que vai acontecer, senhores? Pena de reclusão de 2 a 6 anos. Temos aqui uma qualificadora. Esse parágrafo 2º veicula uma qualificadora ao crime de fraudes em certames de interesse público. Se da ação ou omissão, ou seja, se da conduta, se da fraude, resulta dano à administração pública. Senhores, vejam, esse parágrafo 2º que fala da qualificadora não se aplica ao inciso 3 do 311A. Não vai aplicar. Ou seja, quando o processo seletivo for para o ingresso no ensino superior de instituição particular. Estão entendendo? Vejam só, esse parágrafo 2º que veicula essa qualificadora, se fala, ó, se da ação ou da omissão resulta dano à administração pública. Não vai aplicar essa qualificadora do parágrafo 2º nos casos do inciso 3, que fala ali processo seletivo para ingresso no ensino superior, quando envolver faculdade particular. Percebe isso aí? Por que não vai envolver? Porque nesse caso não tem administração pública. Então não vai gerar dano para a administração pública. O indivíduo então vai estar no caput do 311A. Tá ok? Tá? Não se deixem... Não, então quer dizer que sempre, em todas as formas do 311A,
haverá a possibilidade de dano à administração pública? Não. Não. Em todas as hipóteses do 311A, não haverá dano à administração pública. Pode ser uma dessas hipóteses, que é o inciso 3, se a fraude for em relação a um processo seletivo para ingresso e uma instituição particular de ensino, um vestibular de uma faculdade particular, de uma universidade particular, essa fraude não tem como gerar dano à administração pública aí. Tá bom? Então não vai haver a hipótese dessa qualificadora nesse caso. Tá ok? Espero que tenham compreendido. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Vamos lá, senhores. Vamos com tudo aí. Porra, o inimigo não dorme nesse negócio. Enquanto você está comendo, vendo o WhatsApp, conversando fiado com alguém, tem alguém aí estudando mais do que você, querendo a tua vaga. Né? Querendo a tua vaga aí. Querendo ser delegado na tua frente. Você não pode deixar isso acontecer, né? Porque eu vou te falar, cada vez que você perde uma barca, demora pra cacete pra vir outra mesmo. Nossa Senhora, demora demais. Então vamos lá, então não pode perder, não pode perder. Parágrafo 3º. Vamos lá, você delegado, faz um motivacional igual do Medula, vamos lá, né? Fazer um motivacional, com músicas, dançarinos e vamos fazer um negócio desse assim, né? Mas vamos dar essa aula aqui primeiro. Eu já fiz uma situação da minha história aí, que quando vendia pipoca, quando eu era feirante, eu já fiz uma situação dessa, fiz um domingo desse aqui, tá? Está no YouTube, se eu não me engano, dá uma olhada lá que a gente fez, contando aqui o que a gente passou, como é que a gente chegou até aqui, a metodologia de estudo que a gente fazia em casa, que hoje a gente coloca no coach, lá no coach presencial aqui no Rio de Janeiro. Ah, senhores, eu entregava jornal, meu irmão, entregava jornal fim de semana, entregava jornal toda noite, madrugada, entregava jornal de bicicleta. Porra, era foda, meu irmão. Sábado e domingo, os caras Playboy passavam de carro, assim, tu lá com aquele um caixote enorme na traseira, cheio de jornal, os caras passavam, meu irmão, buzinando, quase caía da bicicleta, aquela situação toda, entendeu? Um negócio doido, é sério. Mas veja, isso passa, seja qual for a sua realidade agora, ela passa, entendeu? O estudo consegue transformar você. O estudo consegue te transformar, isso é uma verdade, tá? Então vejam só, parágrafo 3º, tá, senhores? O estudo transforma você, ele torna você uma pessoa diferente, torna você uma pessoa melhor, uma pessoa mais culta, uma pessoa mais elitizada, isso não tenha dúvidas, tá, senhores? O estudo consegue te tirar de uma realidade e colocar em outra, muito diferente. Às vezes as pessoas podem não acreditar em você, sabe? Mas você tem que acreditar, só você vai acreditar em você, senhores. Quando as suas reprovações de repente acontecerem, você tem que estar forte, para você conseguir suportar isso, tá? Suporte isso, porque aí a vitória vem para aquele que é forte. E o forte, antes de mais nada, ele consegue administrar os insucessos que às vezes vão acontecer, né? Ah, mas eu não sou assim, não. Quando eu não dou certo, eu paro. Então o problema é teu, meu. Você vai ficar um cara frustrado e vai pôr a culpa em alguém pela sua frustração, tá ok? Vamos lá, tudo bem, querida? Quem fala, eu não consegui ver seu nome, mas um abraço, obrigado aí, tá? Vamos lá, parágrafo 3º, eu acabei de vir agora do curso, vamos lá, parágrafo 3º, aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público, tudo bem? Aumenta-se a pena em 1/3. Senhores, vai ter um aulão em Brasília aí, o professor Dalmo acabou de mencionar agora, 16/4, se eu não me engano, coloca de novo aí, Dalmo, 16/4 aí em Brasília, se eu não me engano, se o professor Dalmo colocar de novo aí, coloca aí, Dalmo, faz essa propaganda aí desse encontro que vai ter aí, e aí dá uma olhada lá no site do Portal F3, 16/4 em Brasília, coloca o hotel também aí, Dalmo, o pessoal saber o que vai acontecer. Vamos lá, senhores, parágrafo 3º, aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. Senhores, vejam só, em um primeiro momento, em uma leitura assodada desse dispositivo, você vai achar o seguinte, então peraí, o cara fraudou o concurso público, então peraí, você de repente é um policial, de repente, você é um agente público qualquer, aí você descobriu, através de um camarada teu maneiro pra cacete, o professor Dalmo acabou de colocar aí, através de um cara bacana pra caramba, te arrumou aí uma prova, ele violou um sigilo de um concurso qualquer, te arrumou uma prova para um outro cargo, tá?
Aí você se valeu dessa informação para poder ir lá fazer o concurso. Você está se beneficiando. Ele divulgou o conteúdo sigiloso, está cometendo um crime, e você também. Você está se beneficiando. Você está o quê? Utilizando aqui. Ele divulgou e você está utilizando. Em verbos diferentes, mas do mesmo crime. Ah, então, professor, olha só. Ele é servidor público e está usando essa informação sigilosa que ele teve. Ele está utilizando essa informação, então ele vai responder pelo 311-A combinado com o parágrafo 3º, com causamento de pena pelo fato de ele ser funcionário público. Não pode ser assim. Senhores, vejam só, aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público, desde que ele atue com violação dos deveres inerentes ao cargo ou à função dele desenvolvida. Então, por exemplo, o cara é um servidor público, ele está atuando, por exemplo, na banca de concurso, ele está desenvolvendo as questões, ele está trabalhando ali para manter o sigilo do concurso. Aí ele vai e divulga. Aí sim, ele vai responder pelo 311-A combinado com o parágrafo 3º. Por quê? Porque a atividade funcional dele está relacionada com a obrigação dele de manter o sigilo daquilo. Aí se ele não mantém, a pena dele, aí justifica a maior gravidade aí o comportamento dele é mais grave, o desvalor dessa ação é mais grave, e isso justifica um aumento de pena. Agora, se o indivíduo é agente público e ele está atuando com particular no sentido de pegar um gabarito, de utilizar um gabarito que ainda é sigiloso, e ele utiliza esse gabarito para se beneficiar. Se ele faz isso, veja, ele é funcionário, mas ele não está, o cargo dele não está facilitando em nada ele obter aquela informação, ou utilizar aquela informação sigilosa que ele teve posse. Estão entendendo? Então eu espero que sim, não basta o cara ser servidor, embora esteja dizendo aqui, ó, aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. Numa prova objetiva, se disser isso, olha, tem que saber, tem que ter a malandragem de prova também. Numa prova objetiva, se disser assim, 311-A veicula o crime de fraudes em certames de interesse público. De acordo com o Código Penal, se o indivíduo for funcionário público, aumenta a pena em 1/3. Certo. Tá certo, a literalidade do código. Tá certo. Isso é letra da lei, é letra da lei. Agora, desdobrando isso aqui, de acordo com a doutrina, tu vai dizer o seguinte, numa prova discursiva, você vai dizer, olha, embora a literalidade possa abarcar qualquer funcionário público, a doutrina entende que não pode ser qualquer funcionário público, tem que ser um funcionário público que desenvolva uma função relacionada aos deveres inerentes ali a manter sigilo daquele certame, do conteúdo daquele certame. Não pode ser qualquer funcionário. Só assim, aquele funcionário que desenvolve a atividade ou a função de zelar pelo sigilo daquele certame, tá bom? E ele vai e frauda esse certame, isso sim justifica, o desvalor dessa conduta é muito maior, e isso justifica o quê? Uma pena maior para esse sujeito, tá bom? Uma outra informação importante, se esse funcionário público pede um dinheiro, puta que pariu, você tem que entender isso, se ele pede um dinheiro para dar para alguém esse conteúdo, direito ensinado, o pessoal do direito ensinado, aí uma comunidade também bastante interessante, bastante aguerrida aí nessa questão de concurso público, senhores, direito ensinado, vamos lá. Vejam, se esse funcionário público que trabalha em relação, realizando esse certame de interesse público, esse concurso público, se ele trabalha lá, ele tem o dever de manter o sigilo, e ele pede uma vantagem, um dinheiro para alguém, para divulgar esse sigilo, senhores, ele vai responder pelo 317, mais pelo 311-A, parágrafo 3º. É isso que a doutrina fala. E não tem porra nenhuma de bis e idem aqui, porque os bens jurídicos são diferentes. Os bens jurídicos são diferentes. Um é a administração pública, o outro é a fé pública no que tange o quê? A lisura dos certames de interesse público. Então ele vai responder por 2 crimes. Tem alguém que está entrando agora aí.
né? Mas não tem problema não, meu camarada, está falando 311A, tá bom? Então vejam, vamos lá. Então, se ele pediu, solicitar uma vantagem para entregar esse conteúdo sigiloso, você vai empurrar 2 crimes desse indivíduo. 317, que é a corrupção passiva, mais o 311A, parágrafo 2º, parágrafo 3º, perdão. E não tem nada de fé pública, é isso aí, Josi. Então, e não tem nada de você afirmar que seria bis in idem, porque os bens jurídicos são diferentes. Tá ok, senhores? Bens jurídicos diferentes. Então vejam, eram essas as observações que nós queríamos fazer em relação ao 311A. Espero que os senhores tenham 317, isso aí. Pedro Barreto, professor Pedro Barreto, meu amigo, um abraço aí, obrigado por ter compartilhado. O professor Pedro Barreto é o dono lá do portal F3, tem a carreiras Deltas, projeto Delta 2016 comigo, com o professor André Uchoa, com a professora Angélica Glioche, com a professora Cláudia Barros, Cláudio Calo, professor Bruno Pinheiro. Toda essa equipe, senhores, está lá no portal F3 para quê? Para trabalhar para a tua aprovação, cara. Pois é, né? Qual é o meu periscope? Meu periscope é Désio Ramos, é Désio com Z. Periscope é Désio Ramos, fanpage é Désio Ramos e Instagram também é Désio Ramos. Entre e segue a gente lá, senhores. A gente tem aqui no Rio de Janeiro um projeto de coach presencial. Tá presencial, aqui no Rio de Janeiro, no centro do Rio. Tudo bem? Tem lá, mas bem pequeno mesmo, negócio, pouquíssimos alunos, né, que tem que ser assim. E a gente desenvolve esse trabalho. Entra lá no nossa fanpage, que aí você vai ter maiores informações em relação a isso. Tudo bem? E professora Glioche, um abraço aí. Vejam só. Senhores, então vejam, esse era o recado que a gente tinha que dar em relação ao 311A, tudo bem? Fraudes em certames de interesse público. Numa prova oral, senhores, você pode até afirmar que esse dispositivo, o artigo 311A, ele seria uma exteriorização do artigo 5º caput da Constituição. Olha, seria um reflexo. O artigo 5º caput que traz o princípio da igualdade. Se você viola o certame, de interesse público, você está violando o quê? O princípio da igualdade. Você está violando a possibilidade das pessoas competirem em igualdade de condições, né? E aí, fazendo isso, você está violando o quê? O artigo 5º caput da Constituição. Percebe? Como é que você poderia dar um up na sua resposta? Buscando lá a Constituição, para falar de uma situação aqui do 311A, né? Poderia falar, excelência, o 311A refletiria em última análise uma violação também ao artigo 5º da Constituição, pois há nesse caso a violação ao princípio da igualdade, porque se o indivíduo consegue, através de uma cola eletrônica, através de um dispositivo eletrônico, fraudar um concurso público, ele tá violando o princípio da igualdade em relação aos demais candidatos, ele está se prevalecendo ali, tudo bem? Então, senhores, olha, é sempre um prazer estar aqui com os senhores. Mais uma vez eu quero chamar a atenção aqui para o nosso projeto lá do Portal F3, professor Pedro Barreto, professor Uchoa, eu, Angélica Glioche, Cláudia Barros, Bruno Pinheiro, Cláudio Calo. Senhores, toda essa equipe, mais uma vez eu quero afirmar que a gente está trabalhando para a sua aprovação. Agora vai ter o Delta Nacional, que já está sendo gravado aí, tá bom? Então, o professor Pedro Barreto daqui a pouco já está disponibilizando isso para você. Eu vou estar dando aula lá também de parte especial, tudo bem? De direito penal. Então, enfim, a gente realmente trabalha aí, se atualiza, estuda para passar tudo melhor para você, senhores. Não tenha dúvida disso. Esse é o nosso trabalho. A gente trabalha com essa situação, a gente trabalha com isso. E um abraço a todos e fiquem com Deus. E um abraço aí, Dalmo. Brigadão, meu amigo, pela oportunidade de mais uma vez. Vamos lá, pessoal. Carol, um abraço, as amigas aí da Mackenzie, beijão, querida, beijão, fiquem com Deus. Pessoal aí, olha, vamos lá, boa noite, a professora Angélica aí, vamos lá, que delegado chique, quem me dera, pessoal de Mesquita, lá de Mesquita, eu não moro mais lá, mas já fui muito lá, vamos lá, professora Cláudia Barros, um abraço, querida, fiquem com Deus, senhores. Boa noite e bons estudos, hein? Não se esqueçam de que o inimigo não dorme. Eu vou terminar a transmissão, mas o seu esforço só vai começar. Para que vai dormir?
Porra, tem que estudar, vai estudar aí, tudo bem? Então um abraço, meus alunos aí, um abraço a todos e fiquem com Deus, de verdade, um abração, hein? Tchau, 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 tchau a todos.